Ok, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está vendo gravado. Vamos começar mais uma aula aberta de uma palestra do Petwork, uma palestra 74, que vai falar das nossas confusões e motivações nebulosas. O que quer dizer isso? Sabe aquele estado onde a gente às vezes se sente confuso entre querer uma coisa, mas querer outra, e aí não faz nenhuma das duas? Ou às vezes, motivações, a gente fala, eu quero isso porque isso é bom para mim, vai ser bom para todo mundo, mas você sabe que lá no fundo tem um outro tipo de motivação que talvez gere culpa, gere confusão também. Eu quero aquilo, mas quero outra coisa. Então, essa palestra vai ajudar a clarear um pouco o que é isso dentro da nossa psique, o que é isso dentro do nosso ser, para que a gente, sabendo um pouco mais de como as coisas são, a gente possa agir e, né, lidar melhor com essas duas questões, tanto das confusões quanto das motivações nebulosas. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Heitor Fagundes, eu sou facilitador dessa metodologia Petwork e sou terapeuta. Então, quem depois precisar de mais informações, pode me acessar quando quiser. Para que pessoas que talvez não conheçam o Petwork, estejam vendo pela primeira vez, eu sempre gosto de dar essa introdução. O que é o Petwork? Né? O Petwork é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, que fala dos temas da vida humana. Então, por exemplo, confusões, motivações nebulosas são coisas que a gente vive no nosso dia a dia. E esse caminho de autoconhecimento também é um caminho, não é uma coisa assim que você vê uma aula, pronto, já sei. Não. Essa aula provavelmente vai te inspirar, vai te mobilizar para buscar um pouco mais o conhecimento de si mesmo ou de si mesmo. Como que esse conteúdo está estruturado? Através de 258 palestras que foram canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79. Canalizadas porque foi uma médium mesmo que recebeu essas palestras. Então, o autor dessas palestras, vamos dizer assim, é uma entidade espiritual que a gente chama de guia. Então, o guia, quando fala assim, o guia está falando isso, é porque o guia ditou essas palestras, foram canalizadas, isso foi gravado e transcrito. Todo esse conteúdo ele é organizado pela Petwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Petwork Brasil a utilizar esse material dentro de certas normas, inclusive no que se refere à formação de facilitadores, helpers e tudo mais. Então, quem quiser saber mais, pode acessar aí pelo nosso site, que é vhterapias.com.br, tem lá uma partezinha sobre o Petwork, ou então diretamente no site do Petwork. E nesse caminho tem uma coisa que eu acho muito interessante, isso é talvez um dos principais diferenciais que eu vejo nesse caminho, é que ele une todo o lado de conhecimento psicológico, com, né, das nossas crenças, motivações, confusões, etc., com a prece e a meditação, que são ferramentas desse caminho, que tem 5 ferramentas. Então, a prece, a meditação, a leitura das palestras, ler é uma coisa, o estudo das palestras, que é algo um pouco mais profundo, que pode ser feito tanto em grupos de estudo quanto individualmente, e a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende a fazer nesse caminho, muito útil, muito potente, mesmo sendo muito simples. Então, isso fica de introdução para quem quiser aí se aprofundar no tema do PET. Até aqui alguma dúvida de quem está ao vivo? Muito bem. Então, para a gente começar, eu vou convidar a gente a fazer uma prece e uma meditação. Prece, aqui cada um vai trazer a sua conexão da forma que for. No Peço não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, muito menos é uma religião, mas o ato de orar faz parte desse caminho. Então, a gente sempre traz aqui nessas aulas abertas essa parte do caminho do pé. Então, eu vou convidar vocês a se sentarem em uma posição confortável, onde você se sinta bastante apoiado ou apoiada. Se você quiser, você pode tanto deixar sua coluna ereta, se apoiando sobre os seus isquios, né, sobre o assento, como se você quiser também, você pode encostar no encosto do assento, onde você estiver, de forma que você se sinta bem estando onde você está. Te convido a colocar os pés no chão,
simbolizando o estar aqui na realidade, nessa escolha que você fez de estudar, de buscar conhecimento. E nesse estado, eu te convido a se conectar com a sua espiritualidade, com o seu anjo da guarda, como quer que você represente para você a sua espiritualidade, seu contato com Deus, dentro ou fora de você. E eu ficarei 1 minuto em silêncio para que você faça a sua prece para esse momento desta aula aberta. Mantendo os olhos fechados, vá levando a sua atenção para o contato da sola dos seus pés com o solo ou com o calçado. Vá levando a sua atenção aos seus pés como um todo. Vá levando a sua atenção aos seus tornozelos, panturrilha, canela, joelhos. Vai levando a sua atenção às suas coxas, ao quadril, à cintura. Leva a sua atenção às suas costas, coluna vertebral, barriga, diafragma, peito. Leva a sua atenção aos seus ombros, braços, mãos. Leva a sua atenção ao seu pescoço, nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. Percebendo como é poder entrar em contato com o seu corpo físico. E vai se dando conta que muitas vezes o seu corpo físico está estável, está bem, mas o seu corpo emocional e o seu corpo mental podem estar em um outro estado. Pode existir uma agitação, uma inquietação, uma confusão, ou talvez não exista nada disso. Apenas observe que você tem um estado do corpo físico, você tem um estado do corpo emocional e você tem um estado do corpo mental.
E vai se dando conta de que todos esses corpos são reflexos de um corpo ainda mais alto e mais sutil, que é o corpo espiritual. Então, vá se conectando com o que você tem de melhor dentro de você e se conectando com o seu corpo espiritual, se abrindo para o contato com a espiritualidade que te acompanha e com a espiritualidade do Pathwork, que trouxe para nós essa palestra que estudaremos hoje. E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações, caríssimos amigos. Deus abençoe cada um de vocês. Abençoada seja esta hora. Perceba como você se sente e lentamente vá se preparando para abrir os olhos para começarmos a aula de hoje. Todo mundo bem? Ivan, Melissa, faz um sinalzinho aí. Muito bem. Então, quem pode ler esse primeiro slide? Posso ler. Vai lá, vamos. É só em cima que está cortada a primeira parte que eu não estou enxergando. O valor do autoconhecimento. Ah, tá. Gostaria de dizer a vocês, meus amigos, que nós, no nosso mundo, agradecemos a cada ser humano que faz um esforço para se purificar e se desenvolver. Cada problema que vocês resolvem, cada insight de autoconhecimento honesto, em alguma medida, é proveitoso e muda o rumo das forças universais e cósmicas. Vocês não fazem ideia de como são importantes os esforços e empreendimentos de cada ser humano individualmente. Se isso fosse percebido, muitas e muitas pessoas mais se empenhariam com mais afinco. Todo o sofrimento deste mundo provém da ignorância, da falta de vontade de encarar a verdade. Portanto, aqueles que fazem este trabalho com sinceridade fatalmente acabam por afetar de uma maneira ou de outra aqueles que continuam submersos na inconsciência. Obrigado, Van. Alguma coisa te chama atenção, assim, desse trecho? O que te chama mais atenção? É que o trabalho individual acaba afetando no coletivo. Sim. Então, se Ele cada um traz faz a sua isso, parte, né? sim. E ele traz isso num escopo bem espiritual e de autoconhecimento. Então, para o Petor, o que ele inclui? Né? Inclui toda a espiritualidade, de fato. Então, dentro do Petor, o guia coloca que existem espíritos entre nós. E esses espíritos estão olhando para esse trabalho de autoconhecimento que a gente faz. Então, além do nosso valor pessoal em fazer autoconhecimento para nós, para o Petor, isso também gera um efeito nas forças cósmicas. É algo além só do material. E isso é muito importante ressaltar para quem gosta do Petor, que é importante saber que esse linguajar vai estar presente, né? E isso é trazido não de uma forma religiosa, é uma forma assim, tão claro quanto existem as pessoas que se veem no mundo material, existem também os espíritos que fazem parte disso. Tanto que esse material foi canalizado a partir de um espírito. Então, isso já dá um tom de como o Pastor vai trabalhar todas as questões que a gente vai trabalhar. E que sim, se cada um faz o seu esforço, tem um efeito.
Para quem não gosta muito, porque tem gente no Petro que não se liga muito nesse lado da espiritualidade. Isso também vale. Você pode pegar na própria família, com os amigos. Se você faz um trabalho de autoconhecimento honesto, você começa também a transmitir outras coisas para as pessoas, coisas mais amadurecidas. Isso também tem um efeito. E aí ele resume isso que se esse benefício fosse percebido, então tanto o benefício no mundo material quanto o benefício no mundo espiritual, provavelmente as pessoas se dedicariam mais. Porque a gente vê hoje em dia que existe uma resistência, né? A pessoa deixa isso meio em segundo plano, tal. E aqui está sendo um convite para que todo mundo fale assim, olha, fazer um trabalho como esse, um trabalho de autoconhecimento, leva as pessoas a mudar o seu campo espiritual e também o seu campo material. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Quem poderia ler esse segundo slide? Na verdade, eu estou pedindo para a Melissa, que o Walter já... Se a Melissa puder. Só não está aparecendo em cima também. A Só tá. confusão. Ah, tá. A confusão. Uma das coisas mais importantes no decorrer deste trabalho é perceber quando vocês estão confusos em relação a um determinado assunto. Pode haver confusão sem que vocês tenham a menor ideia disso. Qualquer problema interior, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, manifesta-se como problema exterior. O problema exterior é resultado do interior e, ao mesmo tempo, é a ferramenta com a qual vocês podem corrigir as atitudes erradas que dão origem aos dois problemas, o interior e o exterior. Quando ocorrem essas manifestações exteriores que dão a vocês um sentimento de desarmonia, desagrado, ansiedade ou raiva, é comum esquecerem que existe alguma confusão em vocês, mas não sabem exatamente o que é a confusão e qual pode ser a incorreção do pensamento consciente ou inconsciente. Muito bom, Melissa. O que te chama atenção nesse trecho que você leu? Que geralmente, quando a gente está com alguma confusão interior, a gente acaba transpondo ela para o exterior, né? Sim. Exato, ele Então, faz essa ponte e que ele fala no começo, às vezes a gente nem percebe que a gente está com uma confusão interior, né? O que é uma confusão interior? Não saber direito o que a gente quer, mas não quer, e aí a coisa não anda fora e a gente meio não sabe por quê. Então, esse lugar é uma coisa que ele traz à tona do externo como reflexo do interno. Mas ele também traz um segundo olhar, que é o seguinte: o problema exterior é resultado do interior, então é isso que a gente falou, mas ao mesmo tempo é a ferramenta com a qual a gente pode corrigir as atitudes erradas que dão origem aos dois problemas. Então, o que ele está dizendo é que se a gente olhar bem, tem alguma atitude errada nossa, alguma coisa que a gente está fazendo e que aparece, né? Ou seja, o problema exterior vira ferramenta. Por quê? Porque observando o problema fora de nós, a gente começa a perceber que tem alguma coisa que a gente precisa mexer, precisa olhar. E e ele chama a atenção de que a confusão é uma das coisas mais importantes de olhar no trabalho de autoconhecimento, mas também as melhores dicas. Quando a gente pelo menos percebe a confusão, a gente já consegue começar a agir. Por que eu estou confuso assim? Aí às vezes pede uma ajuda, pega alguém para ajudar, esclarecer, fala assim, como é que eu saio desse problema? Às vezes pega um outro ponto de vista e clareia. Clareou, tudo também começa a melhorar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar no estado de confusão. Tudo bem? Então, eu vou ler esse slide agora. Lidando com a confusão. Deixa eu só perguntar, vocês veem o título lá em cima ou não? Ele corta um pouco. Corta Tá, mas parcialmente.
tem alguma coisa em cima dele ou não? É tipo uma coisa vermelha, como se fosse uma parte do computador, alguma coisa assim. Estranho, porque nunca aconteceu isso. Bom, eu vou ler então melhor os títulos para ficar bem claro. Tá? Então, o título é Lidando com a Confusão. Nunca é demais enfatizar que vocês precisam, em primeiro lugar, descobrir o que é essa confusão, qual é o pensamento exato, preciso e conciso. Sempre que alguma coisa incomoda vocês, seja um simples estado de espírito, uma reação interior desagradável ou um fator exterior real, aparentemente provocado por outras pessoas que lhes aborrecem, procurem descobrir de que maneira estão confusos. Qual é o emaranhado dos seus pensamentos? Onde está a falta de clareza sobre uma ideia, uma reação supostamente certa, um princípio de conduta geral? Decomponham a questão em várias perguntas. Quanto mais concisas forem as perguntas, mais vocês saberão exatamente qual é a confusão. Isso representa uma excelente contribuição para eliminar a confusão, mesmo muito antes de vocês conseguirem atinar com as respostas exatas para as suas perguntas. Então, aqui ele está dizendo um passo a passo para a gente lidar com a confusão. Primeiro, descobrir qual confusão é essa, né? E quando a gente começa a pensar nisso, de repente vem um monte de pensamento. Ah, nem sei direito, confusão, será que eu estou confuso? Será que isso é confusão? Ou não é? E aí, nesse lugar meio perdido, a gente não consegue fazer nada. Então, o que ele dá de dica? Onde é que eu estou num estado de espírito que não está legal para mim? Eu estou ansioso, estou deprimido, estou achando que a vida não vale a pena. Ou fulano faz uma coisa que me irrita e já me irrita há anos e eu continuo irritado e não mudo isso. Esse estado interior nos mostra que tem algo de confuso em nós. E como é que a gente dá um passo? Começar a colocar isso em pensamentos exatos, precisos e concisos. Por exemplo, eu sei o que eu quero? Uma pergunta, né? Ele fala assim, começa a fazer perguntas para si mesmo. Então, eu sei o que eu quero? Ou, quais são as opções? Quantas opções eu tenho? Ah, tenho 7 opções. Poxa, eu realmente tenho 7, ou dessas 7, no fundo, eu vou escolher entre 3, que eu já sei que as outras 4 não são questões. Então, começar a fazer perguntas, por exemplo, desde quando eu estou me sentindo assim? Quando foi que isso começou? Então, todas essas perguntas vão ajudar a trazer à tona qual é a confusão. Mesmo que eu não tenha a resposta, só de eu começar a fazer as perguntas, já vai começar a clarear um pouco. E aí, se eu faço isso no papel, ainda eu tenho tempo para escrever um pouco, depois eu paro, depois, nossa, percebi tal coisa. Aí eu vou, sempre que eu coloco no papel, também ajuda a sair da confusão, porque você vai tangibilizando aquilo e vai também tirando de você, aí vem mais coisa. Não sei se faz sentido para vocês, se alguém já fez um exercício assim. Melissa, você falou que não, mas você acha que pode ser útil começar a jogar essa confusão no papel aí com perguntas? Sim, eu nunca fiz, mas eu acho muito útil. Sim. Van, você falou que sim, já teve uma experiência com isso? Sim, para poder ficar mais claro, né? É importante a gente, às vezes, escrever, né? E você vê que, apesar de ser uma palestra canalizada, né, de um guia, ele traz coisas bem práticas, assim, bem palpáveis mesmo, para a gente ter algo que possa ser usado no dia a dia. Vamos lá. Van, você pode ler? Revisando o caminho. Vocês que já avançaram um pouco neste caminho devem agora fazer uma pequena pausa. Não do trabalho, é claro. Olhar para trás e ter uma visão geral da mesma forma que o caminhante de vez em quando faz ao subir uma rampa. Enquanto ele segue em frente, seu olhar está voltado para um objetivo específico ou parcial do caminho. Assim,
talvez ele se esqueça da distância que já percorreu, dos obstáculos que venceu, e pode perder a visão abrangente do cenário todo do panorama. De vez em quando é muito proveitoso virar-se para trás e fazer um levantamento geral, com as conclusões que podem tirar até agora. É possível que vocês estejam com melhores condições agora do que quando iniciaram este caminho, de determinar que, seja qual for a meta confusa e o objetivo de vida atrapalhado por causa de motivações contraditórias, e é aí que está a área problemática da sua vida. O que te chama atenção ou que dúvida vem quando você lê esse trecho? É reconhecer também o caminho, né? Porque muitas vezes quando a gente está chegando em um determinado ponto, às vezes a gente não reconhece o quanto a gente fez, né? Então, valorizar também os passos, né? Que foram antes de chegar no objetivo. Sim, isso é muito importante. O Peter também fala um pouco da obstinação, né? Às vezes a gente põe uma meta e fala, não, enquanto não chegar lá, não tá bom. E isso, às vezes, é prejudicial. Tem um lado positivo, né, da disposição de chegar no fim de um caminho, mas ele está dizendo que, às vezes, parar um pouquinho, olhar para trás e falar, nossa, eu comecei esse caminho de autoconhecimento, por exemplo, há tanto tempo. Eu já fiz isso, já mudei isso eu já consegui clarear. Principalmente no trato com a confusão, o que ajuda muito? Perceber lugares da nossa história onde a gente já esteve confuso e não está mais. Poxa, se eu conseguir lidar com a confusão naquela época, deixa eu, de repente, usar a mesma coisa que eu usei naquela época agora. E aí eu fico menos confuso. Ou seja, eu ganho autoestima, eu ganho autoconfiança em conseguir lidar com a confusão. Então, isso é o que ele está convidando também para a gente lembrar de que, em alguns momentos, é importante parar um pouquinho e olhar o que já conseguiu caminhar. E tem esse fator também, que ao fazer isso, você também vai ter mais clareza do momento atual. É como se você saísse um pouco só de você parar um pouco de tentar resolver o problema que está à sua frente, né? Principalmente para quem é muito determinado, fala assim, não, eu vou descobrir, é confusão que eu preciso saber, então eu vou saber a confusão, e fica às vezes mais confuso. Para um pouquinho, olha da onde você está vindo, o que você já fez, se sustenta nas qualidades que você já teve ao longo da sua vida, tudo que você já construiu. Tem pessoas, por exemplo, que falam assim, eu nunca fiz autoconhecimento, mas educou um filho ou dois. Só de você educar um filho ou dois e saber como lidar com pessoas, por exemplo, que têm um trabalho muito em contato com o ser humano, já tentou de um jeito, tentou de outro. Todas essas experiências de vida onde você amadureceu servem também para o seu caminho de autoconhecimento. Então, às vezes, precisa de algo um pouco mais estruturado, um pouco mais de instrução, mas tem muita coisa boa que todo mundo que está aqui, ou ao vivo, ou assistindo, já fez na vida. Então, parar um pouquinho, reconhecer esses aprendizados, ajuda a saber que você tem uma caixa de ferramentas já para lidar com essa confusão. E se tiver faltando uma ferramenta, você vai olhar para a sua caixa de ferramentas e falar, poxa, realmente, só que eu não sei. Por exemplo, estou percebendo que eu estou ansioso demais para lidar com isso. Vou precisar de alguém que me ajude com a minha ansiedade, porque as ferramentas que eu tenho para ansiedade não estão servindo. Não estou conseguindo sair disso, ou de uma depressão, ou de qualquer outra questão que você não está conseguindo sair. Então, essa é a importância de vez em quando, dar uma pausa e fazer uma revisão do caminho. Tudo bem? Vamos lá. Melissa, você pode ler esse slide? Vou só tirar daqui. As motivações. Por causa do autocentrismo e da ignorância, surgem motivações egoístas, inconscientemente ou às vezes meio conscientemente. Ou vocês não têm clareza sobre o que querem da vida, ou de uma área específica da sua vida. Vocês seguem a deriva e todas as metas ficam envoltas no nevoeiro da confusão e da falta de percepção da razão pela qual vocês deveriam querer uma determinada coisa.
Nem mesmo as motivações autenticamente altruístas são expressas com clareza na sua mente. Sempre e onde quer que exista tal situação, fatalmente vocês encontrarão dificuldades ou insatisfação e frustração. As dificuldades podem ser obstáculos exteriores, ou se ainda não houver obstáculos exteriores no seu horizonte, vocês podem sentir-se pouco à vontade, culpados, tensos, cheios de ansiedade ou impaciência. Em outras palavras, mesmo que no momento as coisas estejam indo bem do lado de fora, falta paz de espírito naquele aspecto da vida. Muito bom. Algo te chama atenção quando você lê algo que te toca ou fica uma dúvida? É, que mesmo quando a gente tem motivação, ainda às vezes a gente fica confuso, né, daquilo que a gente está pretendendo. Então, a gente acaba ficando nessa confusão e não conseguindo sair, e não conseguindo ter uma clareza do que quer. Exatamente. E aí ele faz a relação das motivações com a confusão. E onde que está a origem desse problema? Está na primeira linha lá, que nós temos dentro de nós autocentrismos, ignorância e motivações egoístas. Temos, faz parte da nossa humanidade. E o Peterson que é muito assim, temos mesmo, não tem problema, faz parte. Mas, às vezes, essas motivações não estão conscientes, ou estão meio conscientes. Acontece muito com quem vai fazer caridade, por exemplo. Às vezes, é uma meta completamente altruísta, a pessoa acha. Não, ele fala assim, né, as motivações autenticamente altruístas. Eu vejo o sofrimento das pessoas, poxa, aquilo me dói, eu quero fazer de forma altruísta, de alguma forma ajudar essas pessoas. Mas, por exemplo, essa pessoa pode estar num contexto onde ajudar as pessoas é bem visto, ela é elogiada, ela, por exemplo, é um caminho de salvação, fazer caridade. Então, todas essas mensagens podem fazer que aquele ato altruísta não seja 100% altruísta. Tem ali um cantinho de querer ser reconhecido, tem um cantinho de guardar um pedaço no céu, tem um cantinho de, poxa, vou estar perto de tal pessoa que eu gosto e quero, sei lá, fazer alguma coisa, né? Quero transformar esse contato, sei lá, num relacionamento. Consciente ou inconscientemente podem ter essas motivações. E isso precisa ser pelo menos reconhecido. Porque se você não reconhece, isso vai minando essa ação, que às vezes seria muito clara. E se for reconhecido, você consegue lidar. Você fala, não, eu vou separar então. Peraí. Para eu arrumar um relacionamento, por exemplo, eu não vou lá fazer uma outra coisa. Eu vou falar com a pessoa que eu quero me relacionar. E vou continuar aqui meu trabalho de auxílio a pessoas carentes. Então, essa separação, essa colocação em ordem, ajuda a você saber as nossas motivações. E quando a gente não tem essa clareza, a gente fica meio à deriva. Isso. Poxa, é um negócio tão legal que eu faço, mas por que não dá certo? Por que fica confuso? Por que essa coisa não flui? Isso é tão legal assim. Não é o meu caso, mas tem que ir além. Oi, Oh, desculpe, Walter? desculpe. Então, assim, ficou claro para vocês? Ou seja, quando eu tenho uma meta até altruísta, até boa, vai ser boa para mim, etc., mas o negócio está confuso, tá confuso, não está fluindo normal, tem uma motivação aí que não está clara. E isso é que a gente precisa estudar. Tá bom? Ó, ele resume bem isso aqui em outras palavras. Mesmo que no momento as coisas estejam indo bem... e mais um detalhe. Se as coisas estão bem, você está lá fazendo seu trabalho, está tudo bem, mas não tem uma paz de espírito, mostra que em alguma coisa ainda existe uma ansiedade, uma impaciência, tem alguma motivação que não foi vista também. Porque às vezes a gente consegue até manter as coisas relativamente em controle fora,
mas lá dentro a gente não está bem. E se lá dentro a gente não está bem, alguma coisa a gente pode olhar sobre as nossas motivações. Tudo bem? Então, questione-se. Van, você pode ler? Isso pode se relacionar com qualquer área da vida. Pode ser algo mais geral, a profissão, a vida conjugal, a amizade, os relacionamentos humanos, ou pode dizer respeito a um relacionamento pessoal específico, talvez cheio de tensões e conflitos. Seja o que for, verifiquem quais são suas reais motivações por trás das conscientes. Verifique se vocês têm ou não uma meta bem definida. Verifiquem por que razão vivem de maneira geral. Qual é o seu propósito na vida? O que vocês querem ser, além de desenvolver ao máximo o seu potencial? Uma das facetas mais notáveis desse procedimento será o momento em que vocês reconhecem a falta de motivações nítidas, o que essas motivações são negativas, vocês verão a lei de causa e efeito atuando na sua vida. O que te toca ou que dúvida vem? Chamou a atenção mais essa parte de, apesar das tensões que às vezes algumas relações podem nos causar, é sempre tentar olhar além disso, né? O que eu posso, como eu vou lidar com essa situação, saindo dessa parte mais superficial do conflito, entendendo assim, e assim a gente acaba redirecionando para realmente o que é importante, qual é o nosso propósito, né, na vida, porque às vezes são distrações que a gente às vezes desfoca do nosso real objetivo, né? Legal. Isso é uma chave muito boa, assim, perceber as relações que estão tensas. Sempre que você tem uma relação com alguém que é tensa, é um convite para olhar motivações. O que você está querendo dessa pessoa que talvez ela não queira dar, está claro que ela não quer dar, mas algo em você quer que ela dê. E aí você tem uma motivação além do normal, é uma motivação de querer algo que a pessoa não quer dar. Então, a tensão, né, quando está numa relação tensa, é muito importante notar como um alerta para notar as motivações que não estão claras. E aí ele reforça que isso pode ser na profissão, na vida conjugal, na amizade, nos relacionamentos. Pode ser um relacionamento específico, tipo, você se dá bem com todo mundo da família ou do trabalho, mas tem uma pessoa, não bate o santo, não tem jeito, e de vez em quando você tem que estar com a pessoa. Como é que lida com isso, né? E aí ele fala para a gente fazer um estudo mesmo. Peraí, qual é a minha motivação para estar com essa pessoa? É só isso mesmo? Eu só quero que ela faça o trabalho, eu só quero que... Ou tem algo a mais? Porque se fosse só o trabalho, ela faria, ou não faria, você reclamaria para o chefe dela e acabaria o problema. Mas não. Às vezes você tem ali alguma coisa que te prende, alguma motivação que te prende naquela pessoa, emocionalmente. E como você comentou também, Ivan, tem isso também, às vezes a gente fica tenso com uma coisa como uma distração. Por exemplo, eu estou perdendo tempo brigando com tal pessoa, mas qual que é meu propósito de vida? Eu sei. Será que não... Se eu sei, por que eu não estou usando esse tempo para desenvolver meu propósito? Se eu não sei, por que eu não estou parando para pensar qual é? Então, esse autoquestionamento é uma chave para a gente realmente começar a sair das conclusões, como ele já falou lá no começo, dizendo assim, quais são as perguntas que eu me faço, né? Sobre esse tema, que perguntas eu não estou me fazendo para eu realmente ficar preso aqui nessa confusão? Então, a ideia é que com isso a gente tenha as nossas motivações de forma mais nítida. Vamos lá, Melissa, pode ler? O medo da vida. Quando falamos do medo da vida em geral, do medo do desconhecido, vocês aprenderam que o responsável por isso é sempre a imagem distorcida de Deus. Talvez inconscientemente vocês tenham medo de que exista um Deus arbitrário que distribui punições e recompensas conforme seus caprichos. E se de fato não acreditarem em um Deus assim,
O seu conceito da vida e do seu papel nela é tal que vocês se consideram uma presa perdida e impotente de circunstâncias fora do seu controle e procuram aproveitar o acaso e a sorte. Vocês se sentem como se fossem umas casquinhas de nós boiando no oceano. Às vezes as águas se agitam e as ondas jogam vocês contra a correnteza, ou seja, a vida gera infelicidade. E às vezes as águas estão tranquilas e conduzem vocês para circunstâncias afortunadas. De qualquer maneira, não há nada que se possa fazer a esse respeito. O que isso traz para você, Melissa? Que às vezes a gente só lembra de Deus nos momentos difíceis, né? E às vezes tá tudo fluindo bem e a gente acaba esquecendo e só vai lembrar quando volta outra fase ruim. Sim, que ele traz um pouco dessa questão da imagem distorcida de Deus, né? Como se fosse Deus que resolvesse nossos problemas ou causasse nossa bem-aventurança, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito no Petro, que a gente cria isso tudo. A gente cria os nossos problemas com as nossas motivações nebulosas e com as nossas confusões, e a gente também pode criar a nossa bem-aventurança, se a gente se organizar, se a gente sair da confusão e sair, se questionar. Então, Deus tem pouco a ver com isso. Então, é uma coisa que ele está chamando à tona, que, primeiro, tem esse fator. E, segundo, é muito normal a gente se colocar com essa imagem de que Deus pune ou recompensa. Isso é uma das grandes chaves que causa medo na vida, porque se é Deus que pune ou Deus que recompensa, é o acaso, é a sorte. Imagina a noção de impotência que eu fico, né? Eu vou ficar aqui tocando minha vida, como essa nós no oceano, de vez em quando dá problema. Ai, meu Deus, deu problema. Ai, agora ficou bom. Ai, meu Deus, agora ficou bom. Então, assim, essa noção é que é muito angustiante se você parar para pensar. Se a gente lá no fundo acredita nisso, a gente fica meio que nesse cara aqui, né? No fundo, dentro de nós, fica uma parte que fica esperando Deus agir. E não é assim. Na verdade, as leis de Deus já existem aí, uma delas é a autorresponsabilidade, as leis estão aí. Se a gente se alinha com elas, a gente está mais perto de Deus, a coisa flui melhor, etc. A gente se afastou, a gente começa a ter causa e efeito. Com essa visão, a gente pode sair um pouco do não há nada que se possa fazer a respeito para peraí, onde é que eu vou atuar? Como é que eu vou colocar a minha energia? Faz sentido? Muito bem. Então, eu vou ler sobre a clareza. Vocês vão encontrar a resposta quando identificarem os objetivos nebulosos ou contraditórios que são responsáveis por tudo que lhes falta. Essa confusão específica, essa falta de motivação, são as responsáveis diretas pela insatisfação, pela falta de sucesso. Se, em seguida, vocês perceberem que são vocês mesmos que provocaram a situação, e não a vida caótica ou Deus, automaticamente perderão parte do medo e da insegurança. Vão saber que são capazes de criar condições favoráveis, mesmo que ainda não o estejam fazendo. Pelo menos vão enxergar a estrada a percorrer. Ou seja, é exatamente o que eu falei, né? Agora, finaliza com isso para lembrar a gente que a gente cria. E o primeiro passo não é sair resolvendo a confusão, é identificando claramente a confusão e o efeito que essa confusão tem na vida. Só isso já liberta, porque você fala assim, pronto, não é mesmo Deus, não é mesmo Deus, é eu que estou aqui sem saber direito o que eu quero, tal, não peço ajuda também, porque fico esperando Deus resolver para mim, ou porque a vida é assim mesmo, né? A vida caótica é assim, o outro não vai mudar mesmo, não tem o que eu fazer, não. Para. Eu estou acreditando nisso, isso não é verdade. Como isso não é verdade, está gerando confusão, então eu posso começar a fazer meu plano de ação, porque eu saio da confusão a partir de identificá-la.
Faz sentido? Alguma dúvida? O guia, ele traz textos muito claros, assim. Eu gosto muito dessas palestras porque pega uma coisa que é complicada, com motivações nebulosas e confusão, que é difícil de lidar, e ele faz um resumão, assim. E aqui já é o resumo do resumo, mas a ideia é essa, é trazer clareza, é trazer pé no chão para temas como esse. Ok? Muito bem. Ficou alguma dúvida geral de tudo que foi falado? Não? Então, eu vou convidar a gente a fazer um fechamento, vou convidar vocês a fecharem os olhos novamente, colocarem seus pés no chão novamente, lembrar de todo o contato com o seu corpo físico, emocional, mental e espiritual. Vai percebendo que você passou aqui quase 1 hora em contato com o conteúdo do Pathwork. E vai se abrindo para receber as bênçãos finais dessa palestra, que eu vou ler nas palavras finais do guia, e depois vou ficar novamente 1 minuto em silêncio, onde eu vou te convidar a receber o que for seu dessa espiritualidade de luz. Sejam abençoados todos vocês em nome do Santíssimo. Recebam nossa força e nosso amor para ajudar vocês ainda mais no caminho, para ajudar vocês a superarem os obstáculos e a vencerem a luta para a luz, a união e a inteireza interior. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E agora eu silencio para que você receba o que é seu. E nesse estado eu te convido a perguntar a si mesmo, a si mesma, qual foi seu principal aprendizado nesta aula? Quando você souber, pode abrir os olhos e anotar. Nós agradecemos assim toda a espiritualidade presente, finalizamos assim a aula de hoje. Querem falar qual foi o principal aprendizado? Saber me escutar mais. Ótimo, que Muitas, bom. Oi, Heitor. Ivan, ou Walter? Seria mais ou menos isso que Melissa, né, falou, que seria exatamente se questionar, né? É fundamental sempre se estar questionando a respeito de decisões, a respeito de escolhas, a respeito de por que as coisas acontecem assim ou assado. Ok, muito bom. Ivan, quer compartilhar o principal aprendizado? Que às vezes as confusões, elas acabam nos distraindo daquilo que realmente é importante. Muito bom, muito bom.
Maravilha, gente. Semana que vem estaremos aqui, vamos falar de superando a negatividade, outra palestra forte aí para nos dar força. Então, agradeço a todos vocês que vieram online. Quem viu gravado, pode anotar também, escrever seu principal aprendizado, que ajuda muito. E qualquer dúvida, estou à disposição. Vai ser um prazer aí contribuir com o autoconhecimento de vocês. Tá bom? Obrigado. Beijos, abraços a Obrigado, todos. Hein? Leitor. Obrigado, Tchau. Vanessa. Obrigado. Tchau.